O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem ele, nem os seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos a memória dos bem-aventurados mártires brasileiros. Nós os chamamos de mártires brasileiros, embora nenhum deles tenha nascido no Brasil. 32 eram portugueses e 8 eram espanhóis. Mas nasceram para o céu, para derramar o seu sangue para a evangelização do Brasil. O líder deles, muito justamente, foi um padre chamado Inácio de Azevedo. Inácio de Azevedo era português. Nascido em Portugal, ele era filho ilegítimo e, por uma série de circunstâncias familiares, terminou que ele foi reconhecido como filho e herdou a herança do seu pai. Portanto, ele tinha um futuro na sociedade, tinha dinheiro, tinha bens, tinha possibilidades de ascender socialmente. Porém, ele, vendo as pregações dos jesuítas, resolveu se entregar a Deus na companhia de Jesus. E então, depois de ter recebido a formação, de ter sido diretor de vários colégios em Portugal, ele finalmente, quando morreu o primeiro sucessor de Santo Inácio e veio São Francisco de Borja como sucessor, recebeu a permissão de São Francisco de Borja de partir em missão para o Brasil. E ele veio para o Brasil em 1566, juntamente com outros 5 padres jesuítas, como visitador da Companhia de Jesus, dos jesuítas, para ver a situação em que o Brasil estava. Portanto, veio como superior para colocar ordem nas coisas e, assim, fazer com que o nosso país nascente, pudesse se desenvolver na fé. Para ter ideia, nós estamos em 1566, Salvador, a cidade de Salvador, que era a capital do Brasil, consistia em 200 casas. Ou seja, essa é a cidade. Mas nestas 200 casas, já havia em Salvador 35 jesuítas. E o grande esforço dos jesuítas para evangelizar os índios. Nas nossas terras, naquela época, se falava muito mais o idioma geral do Brasil, que era o tupi, do que o português.
português era de uma minoria. E os jesuítas, então, começaram a evangelizar os índios. O beato Inácio Azevedo viu as necessidades e disse: não, aqui nós precisamos de muito mais gente. Muito mais gente não só para evangelizar, mas também precisamos de irmãos jesuítas, coadjutores, que sejam mestres de obras, que saibam construir os colégios, que saibam também, sejam mestres nas artes, né? De entalhar madeira, etc., porque afinal das contas é necessário construir as coisas para nós fazermos evangelização. Então ele voltou para a Europa, recebeu a permissão de São Francisco de Borja de passar nos colégios para entusiasmar os jovens e convencê-los a vir para o Brasil para evangelizar. Ele conseguiu ao todo 70 religiosos. Foi a maior expedição destinada a terras estrangeiras feita pelos jesuítas até então. Isso foi um grande feito, uma grande obra do bem-aventurado Inácio de Azevedo. Ele que foi conseguindo cada um desses missionários para virem para as nossas terras, para evangelizar o Brasil. Tudo isso ele fez por amor a nós, para nos levar para o céu, meus irmãos. E ele foi e convenceu, e foi atrás do rei de Portugal, pediu ao rei que ajudasse a custear a travessia, a missão, a viagem dos jesuítas. Juntou as pessoas, preparou durante 5 meses. Esses jesuítas ficaram se preparando, não somente espiritualmente, mas também fisicamente, para a travessia. Partiu a expedição para o Brasil, juntamente com o novo governador do Brasil, que iria substituir Mendes Sá. O próprio beato Inácio já estivera no Brasil com Mendes Sá, também partiu em expedição para ajudar a invasão dos franceses calvinistas que tentaram invadir o Rio de Janeiro numa batalha com Estácio de Sá, e batalha essa que foi assistida especialmente por um milagre do céu, por uma ajuda de São Sebastião. Por isso o Rio de Janeiro se chama São Sebastião do Rio de Janeiro. Um milagre de São Sebastião que venceu a batalha dos portugueses católicos contra os protestantes no Rio de Janeiro. Pois bem, Santo Inácio, que já estiver envolvido nessas realidades, o beato Inácio iria finalmente perecer debaixo dos golpes desses mesmos franceses calvinistas, protestantes, que em ódio à fé o mataram. Mas então a expedição partiu de Portugal junto com o novo governador para o Brasil, mas a nau na qual se encontrava Inácio de Azevedo junto com 39 dos seus 70 companheiros partiu na frente. Chegados na Ilha da Madeira, a nau Santiago, o capitão Vasconcelos quis ir na frente porque ele tinha mercadoria para descarregar, né, nas Ilhas Canárias. Acontece que nas Ilhas Canárias o mar estava coalhado de corsários, ou seja, de piratas franceses, e um destes corsários era um fanático protestante, huguenote, se chamavam esses calvinistas franceses, né? Jacques Soria. A pobre nau Santiago, que era de comércio e não de guerra, foi logo abordada por estas
naves dos corsários. Depois de aborroada, os corsários entraram quando viram aqueles jesuítas de batina. O fanático protestante disse: vamos matá-los todos, porque eles irão propagar o papismo. Só digo isso para ficar claro que a tripulação do navio era maior. Eles não mataram a todos. Não foi simplesmente uma coisa que os piratas abordaram o navio querendo roubar e para pegar a mercadoria matou todo mundo e todo mundo morreu por acaso. Não. A tripulação do navio foi poupada. Claro que alguns da tripulação morreram porque combateram, não é? Eles tentaram resistir àquele assalto. Mas uma vez que eles perderam a luta, os leigos da tripulação do navio foram poupados. Mas o fanatismo e o ódio ao catolicismo levou com que todos os jesuítas fossem mortos. O bem-aventurado Inácio de Azevedo juntou o seu pequeno rebanho como pastor no convés, agarrado com a imagem de Nossa Senhora, um ícone que ele tinha recebido especial permissão de fazer uma cópia, o ícone da Salus Populi Romani, Nossa Senhora, a salvadora do povo de Roma. Agarrado com Nossa Senhora como o seu verdadeiro escudo e estandarte, o bem-aventurado Inácio de Azevedo recebeu um golpe na cabeça, um golpe de espada, e com o seu sangue aspergiu, com as esguichos de sangue, aspergiu os seus companheiros, e mesmo atingido assim, disse: meus filhos, resistam, não cedam, não abandonem a fé, nós morremos por amor à Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E então, cheio de amor pela Igreja e pela fé, ia exortando os seus companheiros, que na maioria não eram padres, eram ainda seminaristas, jovens, adolescentes de 15, 16 anos de idade. Ele ia exortando a todos que permanecessem firmes na fé. Os corsários foram matando os mais velhos, e quando finalmente chegaram aos mais novos, quiseram convencê-los a abandonar a fé católica, devido à sua fragilidade, devido à sua juventude, à sua mansidão. Fizeram de tudo e durante 1 hora tentaram aterrorizá-los, usando partes dos corpos daqueles que tinham morrido, dizendo que eles deveriam abandonar a Igreja Católica. Eles se mantiveram firmes e firmes até o fim. No final, a maioria, eles foram atados 2 a 2 e, recebendo pancadas, foram jogados no mar. A maioria morreu por afogamento, jogados em alto mar. Inácio de Azevedo, que foi o primeiro a morrer, morreu golpeado pela espada e lançado ao mar, agarrado com o ícone de Nossa Senhora, o qual ninguém conseguia tirar de suas mãos. Estava como que imobilizado com o ícone e agarrado com a Virgem Maria. Ele entregou a sua belíssima alma a Deus. E tudo isso, meus irmãos,
por amor ao Brasil, por verdadeiro amor ao Brasil. Esses homens foram mais brasileiros do que nós, porque derramaram seu sangue pelas almas dos brasileiros e porque quiseram um destino eterno, um destino celeste, um destino de glória no céu para todos nós. Nós não estaríamos aqui se esses santos mártires não tivessem regado as nossas praias com o seu sangue e fecundado as sementes do Evangelho em nossas terras. Um episódio bastante bonito é que, embora fossem 40 jesuítas naquele navio, um deles não foi martirizado. Era o cozinheiro. Os corsários quiseram reter o cozinheiro e sentiam grande prazer em fazer com que um jesuíta cozinhasse para eles. E através dos relatos desse sobrevivente que nós sabemos detalhes do martírio e de como cada um dos mártires morreu. Mas você disse assim: mas padre, mas não são 40 mártires? Sim, são 40. Mas um não deixou de morrer, então são 39. Não, são 40. Porque embora fossem 39 jesuítas, o sobrinho do capitão, que era leigo, que foi chamado de, sabemos que o nome dele era João, mas foi apelidado de Adalto, João Adalto, porque em latim quer dizer João acrescentado, adicionar, adaudere, aumentar, aumentou o número. O sobrinho do capitão, que não era jesuíta, que era leigo, imagine, um menino formado no mar, um menino que não tinha grande formação. Naqueles poucos dias de convívio com os jesuítas, o coração dele ficou completamente apaixonado por aquela vocação e tinha pedido ao bem-aventurado padre Inácio de Azevedo que o recebesse como postulante. Quando morreram todos os jesuítas, esse menino se ergueu e disse: eu também sou jesuíta, matai-me. Não, tu és leigo, onde está a tua roupa de jesuíta? Onde está a tua batina? Então ele foi até um dos cadáveres, tirou a batina, vestiu a batina, e com aquela roupeta ensanguentada, foi também ele martirizado e acrescentado ao número glorioso de nossos santos mártires. Milhares de quilômetros dali, nós estamos na costa das Ilhas Canárias, a milhares de quilômetros dali, na Europa, em seu convento carmelita, Santa Teresa d'Ávila teve um êxtase e uma visão. E nessa visão, ela viu os 40 mártires brasileiros entrando no céu. Que alegria saber que a igreja é uma só, um só corpo. E uma irmã carmelita recebe por graça divina a revelação de que jesuítas morrem no mar. Os nossos santos brasileiros. Meus queridos, uma grande gratidão por esse amor divino que veio habitar nos corações humanos. Sim, um missionário só se explica assim: um amor divino que veio morar num coração humano. E como Cristo, que do céu se rebaixou assumindo a nossa humanidade,
também esses missionários deixando pai, mãe, propriedades, casa, futuro, tudo, se lançaram ao mar para vir salvar as nossas almas. Que amor! Um amor que não pode ser humano, um amor que só pode ser divino. A caridade de Cristo nos impele. O amor de Cristo nos impele, sabendo que Ele morreu por nós. Como não dar a vida? Como não evangelizar? Ai de mim, diz São Paulo, se eu não evangelizar. Ve mi se non evangelizavero. Meus queridos, nós não precisamos atravessar os mares. Às vezes o que a gente precisa somente é atravessar o muro da nossa preguiça. O muro de nosso comodismo, de dirigir uma palavra a uma pessoa que pode receber o Evangelho no nosso trabalho, na nossa vizinhança, nos nossos conhecidos. Nós não precisamos atravessar os mares, só precisamos atravessar e fazer a grande travessia daquela distância imensurável, que é a distância entre um cristão acomodado, preguiçoso, desanimado e triste, para ser um cristão inflamado de amor por Cristo, para levar e atrair todos a Cristo. É esta viagem que precisamos fazer. Esse é o sangue que precisamos derramar.